Olá, bom dia. Agora são 4 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é terça-feira, 31 de agosto. Uma cidade que virou um campo minado. A polícia ainda não conseguiu desarmar todas as bombas deixadas pelos criminosos em Araçatuba. Rômulo Dávila. Isso, Kovalik. Equipes do Esquadrão Antibombas tiveram trabalho para desarmar explosivos com sensor de movimento que foram espalhados pelo centro de Araçatuba, cidade que fica aqui no Noroeste Paulista. Daqui a pouquinho, aqui no Hora 1, a gente vai contar como foi essa segunda-feira de terror em Araçatuba e também falar um pouquinho sobre a investigação. Padre é encontrado morto em São Paulo. A suspeita é de assassinato. Nicole Fusco. O andar superior do sobrado onde o corpo foi encontrado estava revirado e havia vestígios de sangue. Uma imagem que já tem lugar na história e marca o fim da mais longa guerra dos Estados Unidos. Esse aqui é o último soldado americano a deixar o Afeganistão. O que fica para trás? Medo de terrorismo, de brutalidade, principalmente contra as mulheres, e a sombra de um fracasso da mais poderosa nação do mundo. E tem muito mais, Jaqueline Brasil. Pois é, Cova. No Centro-Sul já começa a secar de novo, viu? A chuva já diminui bastante no Sul e no Centro-Oeste. A temperatura já começa a subir, mas aos poucos. E para dar um alento, o Jodar nos traz uma obra de arte. Aconteceu na semifinal do Brasileirão Feminino, na vitória do Palmeiras sobre o Internacional. Olha o gol que fez a Chu, um gol de letra, de manual, para mostrar para todo mundo como se faz uma aula de letra, Kovalik. É agora, comece o seu dia bem informado. Comece com a gente, Hora 1 no ar. Notícia da madrugada, policiais militares encontraram um padre morto dentro da própria casa na capital paulista com indícios de assassinato. A repórter Nicole Fusco, ao vivo, tem outras informações. Bom dia, Nicole. Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Hora 1. Isso mesmo, era o padre Paulo Francisco Santana Ribeiro, de 75 anos. De acordo com informações preliminares, o corpo dele estava há pelo menos 4 dias nesse sobrado, no quarto onde ele foi encontrado. E essa casa fica na Lapa, na zona oeste aqui da capital paulista. Até agora, nenhum familiar veio até o IML, de onde nós falamos neste momento, e onde o corpo deve passar por uma autópsia. Bom, quando os policiais chegaram a esse sobrado onde o padre morava, eles foram recebidos por um capelão do Exército. De acordo com esse capelão, o padre deveria ter comparecido a uma missa no Círculo Militar no último domingo, mas não compareceu a esse evento. Ele foi orientado, então, a registrar uma queixa por desaparecimento. Ele chegou a tentar ligar também para o padre, para que ele pudesse ir a essa cerimônia, mas não obteve sucesso. Bom, ontem ele foi autorizado pelo cardeal arcebispo de São Paulo e também pelo bispo da Lapa, e ele foi ao sobrado onde o padre morava junto com um amigo que o padre tinha em comum. E esse amigo tinha a chave do imóvel. Ao chegar na casa, eles subiram até o segundo andar, que estava revirado, tinha também vestígios de sangue e o corpo foi encontrado sob a cama, já em estado avançado de decomposição. A Arquidiocese de São Paulo comunicou em nota o falecimento do padre Paulo Francisco, disse que o motivo da morte ainda é desconhecido e que em breve divulgará informações sobre o funeral. Kovalik. Obrigado pelas informações, Nicole. Qualquer novidade, por favor, avisa aqui pra gente. Até mais. A cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, ainda está em alerta depois do terror vivido ontem. Nós acompanhamos esse caso em primeira mão aqui no Hora 1. Como você viu, criminosos fortemente armados invadiram bancos, usaram explosivos e fizeram reféns. 2 moradores e um assaltante morreram. O Rômulo Dávila vai atualizar a situação pra gente. Bom dia, Rômulo.
Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Hora 1. A gente fala ao vivo aqui da Polícia Federal, que fica em São Paulo, no bairro da Lapa, em São Paulo, porque a partir de agora a Polícia Federal é que vai assumir as investigações do caso e também das mortes que aconteceram ontem em Araçatuba. Ontem os policiais federais trabalharam em conjunto com policiais militares e também com policiais civis. O esquadrão antibombas também esteve em Araçatuba em busca de explosivos com sensor de movimento que foram deixados espalhados pelo centro da capital. Até agora à noite, 16 das 20 bombas foram desarmadas. Por causa do risco de explosão, o comércio não funcionou, as aulas foram suspensas em escolas municipais e o transporte público também parou nessa segunda-feira em Araçatuba. 3 suspeitos foram detidos ontem à tarde, um deles foi liberado depois de prestar depoimento. Um casal continua preso. A polícia acredita que pelo menos 20 bandidos participaram dessa ação. 7 carros utilizados no assalto foram encontrados. 3 foram furtados durante a ação dos bandidos. Dentro dos veículos havia munição e dinheiro. A Polícia Militar também encontrou um ônibus rural com galões de gasolina e suspeita de que esse veículo tenha sido usado para incendiar caminhões que fecharam as rodovias. Durante todo o dia, a orientação da polícia foi para que a população ficasse em casa por causa do risco de novas explosões. Um homem que passava pela rua se feriu depois que um dos explosivos deixados pelos bandidos depois que ele pisou em um desses explosivos e ele precisou amputar os 2 pés. Como fica a situação hoje em Araçatuba? A orientação da polícia continua a mesma para que as pessoas evitem a região central, se puderem, né, que fiquem em casa e que evitem essa região central, porque o trabalho da polícia vai continuar, o trabalho de varredura, o trabalho com esses explosivos que foram deixados. E agora na reportagem da Gridânia Bright a gente vai acompanhar como foi essa segunda-feira de terror na cidade que fica aqui no interior de São Paulo. O alvo eram 2 agências bancárias. Em uma delas, onde funciona uma tesouraria regional, os criminosos conseguiram entrar no cofre subterrâneo. Na outra, explodiram caixas eletrônicos. Uma terceira agência foi danificada. Para dificultar a ação da polícia, a quadrilha atirou contra a base do Batalhão de Ações Especiais. Houve confronto. 2 moradores da cidade morreram. O empresário Renato Bortolucci, de 38 anos, e Márcio Vitor, de 34. Um dos bandidos também morreu na troca de tiros com a polícia. Os criminosos fecharam acessos de rodovias, colocando fogo em caminhões que bloquearam as passagens. Até drones foram usados para monitorar a presença da polícia. Depois que a quadrilha deixou a cidade, explosivos com sensores de movimento foram localizados em vários locais. Um deles feriu um homem que passava pela rua e teve que amputar os pés. Durante todo o dia, a orientação da polícia foi para que a população ficasse em casa. Para especialistas em segurança pública, esse tipo de crime poderia ser evitado com ação integrada de inteligência entre as polícias dos estados e o governo federal. Falta coordenação e falta um direcionamento de liderança para que as nossas polícias consigam fazer o combate adequado a esse tipo de crime. De preferência com um trabalho de inteligência que impeça o crime de acontecer e não correr atrás do prejuízo depois que uma cidade é sitiada e vítimas são feitas. Agora a polícia está buscando esses criminosos e a gente vai ver aqui no nosso telão quais as possíveis rotas que os criminosos pegaram. Esses criminosos, né, podem ter usado uma dessas rotas que a gente está vendo aqui, porque apesar de Araçatuba ser uma cidade aqui de São Paulo, ela está mais perto de outros estados do que da própria capital paulista. Dá uma olhada aqui, você já está vendo aí na sua tela, por exemplo, está a pouco mais de 130 quilômetros de Mato Grosso do Sul. Esse é um ponto importante.